Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 14 de dezembro de 2015, são 19 horas e 52 minutos, 31 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando no referido livro, capítulo 8, Lei do Progresso, que pertence ao livro 3, as leis morais. Estamos no item, na questão, melhor dizendo, 788, no item 3, povos degenerados. Esse encontro de estudos, ele acontece e é transmitido diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. Muito bem, a questão 788, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: os povos são individualidades coletivas que passam pela infância, a idade madura e a decrepitude como os indivíduos. Ou seja, são crianças, são jovens e atingem a maturidade e até a decrepitude, ou seja, a velhice, né? Como uma pessoa. Essa verdade, constatada pela história, não nos permite supor que os povos mais adiantados deste século terão o seu declínio e o seu fim como os da antiguidade? Resposta: os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem, pode entender, por favor, crescem e morrem porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade, morrem porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há, para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos. Interessante a colocação do Espírito a respeito desta pergunta de Kardec, né? Aqueles que vivem segundo a matéria desaparecerão, né? Porque a caridade aniquila, acaba com o egoísmo, né? E a luz do conhecimento acaba com as trevas. Quer dizer, os povos que vivem segundo a matéria estão sujeitos, como todos os outros que já existiram na antiguidade, a desaparecerem. E no final ele arremata: mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma. E aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e serão o farol dos outros povos, ou seja, conduzirão os outros povos. É o que está faltando para o nosso país. Nosso país não tem ódio, os ódios que a gente vê, por exemplo, na Europa, né? O ódio de raça, de cor, de crença, de nacionalidade. Na Europa existe muito isso, né? Arraigado nos diversos povos que compõem aquele continente. Há muito disso, há bastante disso, né? Tanto que somente num lugar como esse que uma pessoa como Hitler podia prosperar e dominar uma nação, né? Ele era praticante de magia negra, o Hitler, a gente sabe disso. Não sei se vocês sabem, mas se não sabiam, fiquem sabendo. Ele era praticante de magia negra, né? Então, só uma pessoa assim pode dominar uma nação esclarecida como a Alemanha, né? Num contexto como esse, onde o ódio de classe, o ódio da língua, né?
da maneira de se expressar, o ódio de raça, o ódio de cor, o ódio de religioso, né, propicia essa situação. Morreram 6 milhões de judeus, e não foi só 6 milhões de judeus. Morreram ciganos, morreram prostitutas, morreram homossexuais, quer dizer, olha... Eu achava a raça deles superior à ele dizia que a raça ariana era uma raça superior. Ele foi contradito logo de cara na Olimpíada de 1942, né? Houve a Olimpíada na Alemanha, e o Lewis Owen, se não me falha a memória, o corredor americano negro, né, ganha disparado de todos os outros, inclusive do alemão, né? Já houve ali uma espécie de aviso para ele, né, para o povo alemão. Não é bem assim, né? Não é porque vocês querem que vocês vão ser uma raça superior. A raça superior, ela não é superior pela disposição física, pela cor dos olhos ou do cabelo, seja lá do que for. O superior é superior e moralmente mais elevado. Esse é o realmente superior, né? Então, para o nosso país está faltando isso, porque aqui não há esse ódio que a gente encontra, por exemplo, no Oriente Médio, né, onde os povos se aniquilam em função da religião, muçulmanos contra judeus, né, e etc. Quer dizer, está faltando isso, um pouco mais de, talvez, de caridade para o povo brasileiro, né? Um pouco mais de caridade para aniquilar o egoísmo, porque é o que falta, né? Todo o resto nós temos, toda a predisposição para ser um povo, para ajudar as outras nações, nós temos, com certeza, né? Não somos o coração do mundo, nem a pátria do evangelho, não, porque isso é o fanismo bobo de quem repete isso, né? Isso é o fanismo tolice isso, né? Mas que o Brasil, ele realmente reúne as condições de se tornar uma pátria moralmente que possa dar às outras nações como um farol iluminando o caminho dessas nações pela sua condição espiritual, realmente pode. Mas, lamentavelmente, nós ainda não amadurecemos a esse ponto. 789, pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Resposta: não em uma só nação, que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades. A realidade nacionalidade é a qualidade da nação, da localidade, né? É uma identidade, né, de cada povo, isso que é nacionalidade, né? Então, se há uma identidade, essa identidade, ela é construída em cima de algumas situações. E a cultura, ela tem a ver com a nacionalidade, não tem a ver diretamente com a nacionalidade, mas tem mais diretamente a ver com as pessoas que habitam aquele local. Deixa eu dar uma boa noite para o Rafael aqui. O Rafael está conosco, está desejando uma boa noite a todos, viu? A cultura, segundo as informações do Orelli, cultura são as soluções que um povo arruma para os seus problemas, para resolver os seus problemas. Isso que é cultura, né? Então, a nacionalidade leva à cultura, né? Leva, porque o povo, em função das determinadas diversidades em que vive e problemas que acabam surgindo por conta dessas diversidades, acabam arrumando as suas soluções, né? Mas não é possível que haja uma nação só por conta disso, né? A gente vive num clima tropical, onde a média
de temperatura aqui do país todo deve girar em alguma coisa em torno de 26, 25, 26 graus de média, né? Vamos comparar com alguém que mora no Canadá, no norte do Canadá, né, perto do polo, que a média no óleo é de 26 graus abaixo de zero. Não dá, né? Não tem como, né? Eles usam lá no radiador anticongelante, porque se não usar anticongelante no radiador do carro e no óleo do motor, ele desligar o motor do carro, o motor congela tudo. Só de desligar, eu não sabia disso, tá vendo? Esse troço tudo. Eu falei, que situação grotesca, né? Se você desligar e não tiver os aditivos necessários no óleo, no água e na água, simplesmente congela óleo e água, vira pedra. Quer dizer, como é que o motor vai funcionar numa situação como essa? Quer dizer, então as condições de vida são completamente diversas, né? Não termos de comparação, né? Por isso que os espíritos muito sabiamente respondem que não haverá uma só nação. Eles assim serão necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Eu acho que imaginar essa situação é mais ou menos o seguinte: eu me preocupo somente com o bem-estar do outro, porque tem alguém se preocupando com o meu bem-estar. Não é ser legal? Já pensou que maravilha? Hã? Já pensou que maravilha? Você não precisa ficar cuidando, né? Nem colocando alarme no carro, nem colocando alarme na casa, nem ficar cuidando da sua carteira, né? Porque você sabe que o teu irmão está preocupado com a tua felicidade, não em tomar o que você tem. Guardada a devida proporção, quando a gente sai de casa, sempre tem o vizinho cuidando dessa casa, né? Mas cuidando daquilo que você faz para ver se consegue denegrir a tua pessoa, a tua moral. Não, sim, nessa condição você está falando. Sim, é verdade. Quer dizer, vai ser muito bacana uma situação como essa, né? Realmente um mundo feliz, né? Agora tem uma explicação extensa de Kardec a esse respeito, mas bastante interessante. Ele diz assim: a humanidade progride através dos indivíduos, que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. Quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Olha como uma coisa tende a acontecer, né? Os indivíduos progridem, né? Se melhoram e se esclarecem. Quando essa situação, né, de esclarecimento for de maior número, vão acabar arrastando forçosamente aqueles, né, que estão lá renitentes no mal, que não querem saber disso e tal, mas forçosamente vão ser obrigados, né, por força das coisas, né, das circunstâncias, vão ser arrastados nessa situação. De tempos em tempos surgem os homens de gênio, que lhes dão um impulso, e depois homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. O Juscelino Kubitschek fez alguma coisa assim, né, para nós no seu tempo. O lema dele era 50 anos em 5. Né? O lema de Juscelino Kubitschek. E ele realmente fez. Né? Sem essa visão dele e sem essa determinação dele, nós não teríamos Brasília hoje. Né? Um dos pontos. Né? O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens, de bem, fazem louváveis esforços
para ajudar uma nação a avançar moral e intelectualmente. A nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro, compreende-se. Mas, durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem diariamente. E qual seria a sorte de todos esses que sucumbem durante o trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também a sua felicidade relativa? A justiça divina não poderia consagrar semelhante injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é sempre o mesmo para todos, porque ninguém é deserdado pelo progresso. Os que vivem no tempo da barbárie, podendo voltar no tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro, é claro que todos se beneficiam da marcha ascendente. Mas o sistema da unicidade da existência apresenta, neste caso, outra dificuldade. Com esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, de maneira que, se o homem é o mais adiantado que o outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que o outro? Menos, muitas vezes, para ser dotado de uma alma superior? Mas essa não é a principal dificuldade. Uma nação passa em 1000 anos da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, poderia conceber-se que, nesse intervalo, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem criaturas em todas as idades, renovando-se sem cessar, de maneira que, dia a dia, as vemos aparecerem e desaparecerem. No final de 1 milênio, não há mais traços dos antigos habitantes. A nação de Bárbara, que era, torna-se civilizada. Mas quem foi que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros? Esses já estão mortos há muito tempo. Os que chegaram por último, mas se a alma foi criada no momento do nascimento, essas almas não existiram no tempo da barbárie. E é necessário admitir, então, que os esforços desenvolvidos para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar outras almas mais perfeitas. Comparemos esta teoria do progresso com a que nos foi dada pelos Espíritos. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância, como todas as outras, mas já viveram e chegam adiantadas em consequência de um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em relação com o seu estado atual. Dessa maneira, os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram, seja as que já viveram nesse mesmo povo em tempos de barbárie, seja as que procedem de outra parte. Aí temos ainda a chave do progresso de toda a humanidade. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, quanto ao sentimento do bem, a terra só abrigará bons espíritos, que viverão em união fraterna. Os maus, tendo sido repelidos e deslocados, irão procurar nos mundos inferiores o meio que lhes convém, até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado. A teoria vulgar tem ainda esta consequência. Os trabalhos de melhoramento social
só aproveitam as gerações presentes e futuras. Seu resultado é nulo para as gerações passadas, que cometeram o erro de chegar muito cedo e só avançaram na medida de suas forças, sob a carga dos seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que reviveram nas condições melhores e podem aperfeiçoar-se no meio da civilização. Ficou claro essa colocação de Kardec para todos? É bastante interessante, né? Falando das encarnações. Na realidade, ele está dando motivos lógicos e racionais para a teoria não, para a lei da multiplicidade das existências, que nós chamamos de reencarnação, né? Mas justamente deveria chamar-se multiplicidade das existências, porque só desta maneira se explica a justiça divina, né? De outra maneira, alguns são privilegiados e outros não. Alguns são criados mais adiantados, em detrimento de outros que foram criados menos adiantados, em outra época, porque o mundo era menos adiantado. Quer dizer, acaba por colocar a criação e o próprio Criador numa situação vexatória, porque como é que ele privilegia um em detrimento de outro, né? Ao passo que, pela lei da reencarnação, pela multiplicidade das existências, o homem sempre aproveita o próprio trabalho que ele faz numa outra encarnação. Se ele ajuda o mundo a progredir numa outra encarnação, ele vai reencarnar e aproveitar do próprio trabalho. Ele vai encontrar uma parte do seu trabalho realizado em conjunto com outros que viveram na sua época e vai utilizar-se daquele trabalho que ele realizou, né? Tudo aquilo que ele fizer em benefício da coletividade, ele vai usufruir na próxima encarnação, né? Quer dizer, é muito mais justo isso, né? Que o trabalho nunca se perde, ao contrário, né? E as chances, as oportunidades são iguais para todos, não tem diferença, né? Você ter nascido há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 10.000 anos atrás e ter nascido agora. Não tem diferença nenhuma. Muito pelo contrário, né? Porque é interessante que, por exemplo, no caso da reencarnação do meu pai era um cara avesso à tecnologia. Avesso mesmo. Ele não gostava de tecnologia, ele não gostava de eletrônica, sobretudo. Está reencarnado a pele do meu sobrinho. Vidrado em tecnologia. Vidrado. Ele lida lá com os joguinhos dele, ele tem lá um tablet, ele tem computador, ele tem... domina. Quer dizer, é interessante isso, né? Quer dizer, ele tinha uma maneira de pensar na encarnação anterior, né? Porque ele tinha a cabeça de 70 anos atrás. Ele nasceu numa época em que não havia esse progresso, né? E ele não se enquadrava muito naquela situação. A realidade dele era outra. Ao passo que agora, reencarnando, ele está com 11 ou 12 anos agora, né? Reencarnando, ele começa todo um processo diferente, né? De contato com essa tecnologia, né? E de manipulação dessa tecnologia, que para essa encarnação é natural. Né? Ele nasce dentro dessa... Não, ele ficou muito pouco, 6 anos desencarnado. 6 anos. Por isso que ele trouxe muito da personalidade dele, da última encarnação,
para essa encarnação. A gente notava isso quando ele era pequeno. A minha irmã notou muito disso, da personalidade dele, da última encarnação, nessa encarnação agora. Mas, independente disso, né, o pai é um cara ligado, o pai mexe com tecnologia. Né? Ele nasce numa família que a mãe mexe, o pai mexe. E, na escola, a criatura não estuda hoje, você não tiver o tablet na mão. Né? Ele não vai num banco, não vai pegar o metrô, se ele não comprar lá automaticamente no quiosque lá, através da tecnologia, ele comprar o passe. Né? Quer dizer, ele tem que saber lidar. Eu fui no Jaú Sério fazer uma comprinha agora no final de semana, e eles estão lá fazendo a campanha, todo final de ano tem uma campanha que sorteia as coisas lá, né? Já não é mais com papel, você já não preenche mais papel, você vai lá num quiosque, faz o seu cadastro, e o próprio quiosque solta lá os cupons, né? Para você participar, tudo eletronicamente. Quer dizer, o infeliz que não sabe lidar com aquele troço vai ter uma dificuldade danada. Então, é interessante, eu estou citando um caso só, né? Mas os outros casos, né? Os meios de comunicação, os meios de transporte, né? No meu tempo de criança, no tempo dele, pior ainda, né? Andar de avião, se locomover de um lugar para outro de avião, era uma coisa impensável. Hoje em dia, você toma um avião para o Rio de Janeiro mais barato que ônibus. Você toma um avião para o Nordeste do país mais barato do que ônibus. Né? Quer dizer, a coisa mudou, embora o serviço seja de 15ª categoria. Muito. É 15ª categoria o serviço, né? A poltrona é para o sujeito morrer, vai ensardinhado, né? Vai que nem lata de sardinha, né? Vai preso lá. Mas, de qualquer maneira, a aviação hoje é uma coisa muito mais presente, muito mais real na vida da gente, que era a questão de 30 anos atrás, um pouco mais, né? Então, a lógica da multiplicidade das existências, ela condiz muito mais com a justiça de Deus que da unicidade das existências, né? Item 4, civilização. Questão de número 790. A civilização é um progresso, ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade. Resposta: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Resposta perfeita dos espíritos. Porque o homem gosta muito de dizer assim, não, a civilização humana, não somos civilizados. Não somos. Nós estamos ainda, vamos dizer assim, mais próximos da infância da humanidade do que da maturidade dela. Né? O homem ainda comete atrocidades que mostram que ele está, do ponto de vista social, psicológico, emocional, muito mais próximo da infância, no início do seu progresso como civilização. A gente não conhece, são poucas os países no mundo que se pode dar o nome de nação, né? São poucos. A maioria são países mesmo, onde existe uma identidade mais ou menos comum, uma língua mais ou menos comum, né? Por exemplo, nosso país não tem o que a gente poderia chamar de uma língua comum. Todo mundo fala português aqui, mas o português falado lá no sul, o português falado lá no norte, no extremo norte, é completamente diferente, com termos diferentes, com gírias diferentes, com sotaques completamente diferentes. E a cultura do país são culturas próprias para cada localidade, né? São culturas próprias, porque nós temos uma diversidade muito grande. Nosso país é um país continental. Eu suponho que o Brasil, opinião minha, opinião pessoal, isso aqui vai ser subdividido em várias nações. Várias.
Pelo menos umas 6 ou 8. Não é admitido, mas parece que já é assim, né? Pelo menos umas 6 ou 8. Quer dizer, como é que pode um país como o nosso relegar um continente, que é a Amazônia, a segundo plano? Nós temos uma riqueza, uma biodiversidade muito grande, riquezas minerais, né? Tem riqueza de todo tipo lá, né? Inclusive de povo, né? De um povo que tem uma cultura completamente diferente da nossa. São povos ribeirinhos, não tem estrada, o acesso é feito por rio. Nós temos os maiores rios que a humanidade conhece. Esse é o segundo maior do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Quer dizer, como é que a gente pode dizer que o Brasil é uma nação? Não é uma nação. Não é. É um país, né? Onde existe uma identidade mais ou menos semelhante, uma língua mais ou menos semelhante, né? Estamos completamente desfocados, né? De toda a realidade da América Latina. Já perceberam isso? A América Latina não tem nada a ver com o Brasil, nem o Brasil tem nada a ver com a América Latina, a não ser os interesses comerciais. Fora disso, cultura, língua. Sim, entre eles, sim, porque existe a semelhança da língua, né? Eles têm uma facilidade maior de se entenderem por conta disso. Mas o Brasil não tem facilidade nenhuma. Um brasileiro falando português e um latino falando castelhano é completamente diferente. Eu tenho facilidade porque minha família, a minha origem é espanhola. E minha avó falava em castelhano com meu pai em casa, meu pai falava com ela. Então eu tenho uma facilidade natural, talvez até reencarnação nesse país, em outras oportunidades, eu tenho uma facilidade. Eu falava pelo rádio com a Argentina, quando a Juliana nasceu, um pouquinho antes da Juliana nascer, há 35 anos atrás, eu falava no PX com a Argentina. E tinha um sujeito lá chamado Pedro Pochelu, que eu falava sempre com ele pelo rádio. E um dia eu estava falando, ele fazia parte de um grupo chamado Águia Negra, lá na Argentina. Um dia eu falando lá, chamei por ele, um respondeu, falou, o Pedro está aí no Brasil. Ele foi na Amazônia, em Manaus comprar um rádio, um IAESO, era um rádio chique na época e tal. E falei, e na volta ele vai passar por São Paulo. Aí eu esperei mais uns 2, 3 dias, me comuniquei novamente com ele, falou, olha, está no Hotel Augusta Palace. E Augusta Palace, na Rua Augusta, ali quase na esquina da Avenida Paulista. E fui eu, a Yara e um primo meu que estava em casa. Falei, vamos lá visitar. E a Yara estava grávida da Juliana. Aí chegamos lá, estava ele, a mãe, a esposa, os filhos, acho que estava mais um primo dele, a esposa também, um grupo grande de pessoas lá. E eu conversando normalmente em castelhano com eles, que não tem dificuldade nenhuma para falar o castelhano, né? Então eu tinha que traduzir do castelhano para o português para a Yara e para o meu primo, e traduzir do português para o castelhano aquilo que eles falavam para o grupo de Argentina. E para mim era uma coisa inconcebível, porque é tão simples, é tão similar, é tão parecido, mas um não entende o outro. Quer dizer, existe uma distância abismal entre o Brasil falando português e a América Latina falando castelhano. É abismal. É um buraco enorme. Então não tem uma identidade nenhuma com esses povos da América Latina. Nenhuma. Nem em indústria, em qualquer tipo de indústria, né? Nem em cultura. A cultura dos povos latino-americanos completamente diferente, porque uma boa parte é andina, né? Completamente diferente da nossa. Nossa cultura é completamente diferente. Nós temos um manancial de água doce muito grande, que uma boa parte da América Latina não tem, né? O Rio da Prata, que é o Rio Uruguai, depois vira Rio da Prata, lá embaixo, praticamente ele passa nas 70% das águas desse rio, passa dentro do Brasil. Depois é que vai entrar lá para a Argentina e tal. Então, é bastante diferente. É bastante diferente. Então, nós não somos uma nação. Nem a Argentina é uma nação, porque você tem lá o argentino lá
do sul, do extremo sul da Argentina, que é uma situação completamente diferente do porteño, né? Completamente diferente. Então, quer dizer, nós ainda temos que caminhar muito para sermos civilizados. Se é que um dia nós vamos ver isso, eu acredito que não, vai demorar muito ainda, talvez mais uns 2, 3 mil anos, 4 mil anos, sei lá quanto, para um país do nosso mundo ser considerado civilizado e levar os outros no mesmo caminho, com certeza. Muito bem. Questão de número 790. É razoável condenar-se a civilização? Resposta: condenai antes os que abusam dela, e não a obra de Deus. Mas a primeira resposta, da 790, nos leva a pensar também que, da mesma maneira lenta e morosa, mais progressiva que a humanidade progride o homem, viu? Da mesma maneira. O progresso da humanidade só é lento e progressivo porque o progresso do homem também é lento e progressivo. Questão 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Resposta: sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Kardec faz essas perguntas, eu acho que muito a propósito das guerras, né, que ele via acontecer na França naquela época. E Napoleão dominou o mundo, né? Napoleão dominou o mundo e era apoiado por uma boa parte dos franceses daquela época, que eram adeptos da filosofia dele, né? Questão de número 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Resposta: porque os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter este bem. Questão de número 792. Não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Resposta: sim. E porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. E o fato é que o progresso dos espíritos, que nós chamamos comumente de evolução, ele se dá em 2 tempos, né? Encarnado e desencarnado. Encarnado e desencarnado. Encarnado e desencarnado. E cada vez que ele reencarna, ele ajuda um pouquinho a humanidade, de alguma maneira. Porque, não, aquele cara que só comete crimes, então ele está prejudicando a humanidade. Não, mas ele faz, de alguma maneira, em algum momento ele faz algum bem, e ajuda, e faz parte do equilíbrio do universo, de alguma maneira. Todos nós, porque é lei, a evolução é uma lei, né? Ela não vai perguntar se a gente quer evoluir ou não, né? E como tudo evolui, eu estou falando em termos espirituais, não é possível que o homem entrave a evolução de tal maneira que ela fique estancada, parada. Nem ele mesmo, né? Então, a evolução se dá em 2 tempos. Como nós aqui na carne somos muito imediatistas, nós acabamos entendendo que a evolução, ela ou não está acontecendo ou não vai acontecer, que é essa impressão que dá, de tão lenta que ela é, né? Porque seria muito bom ser como um índio, que é considerado selvagem, do ponto de vista do seu comportamento coletivo, né? Com a tecnologia que nós temos, né? Porque o índio, do ponto de vista coletivo, tudo que ele consegue é para ser dividido entre todos. Se ele consegue uma caça, ele vai dividir aquela caça entre todos os da tribo. Orlando Vilas Boas, ele diz assim: eu nunca vi um índio gritar com alguém, humilhar o outro. Não se diz não. A mãe permite, a criança quer fazer uma arte, ela vai permitir. Permite. A criança tem que aprender. Ela só vai aprender errando. É interessante isso, né?
É interessante. Não dá, não. Para nós. Eu falo não, acho que eu aceito. Então, para você ver como o nosso comportamento é um comportamento diferente do selvagem, mas se você for analisar alguns comportamentos, não estou falando o seu nem o nosso aqui, mas alguns comportamentos é mais selvagem que o do índio. Né? Gente que espanca, que bate, você viu aquele pai que lamentavelmente matou a filha, né? Como é que é o nome da menina? Linda, né? Tá aí nos noticiários, aí, né? Quer dizer, um comportamento que não pode ser chamado de civilizado. Não pode. O que leva uma pessoa a matar uma criança? Absurdo. Então, o que leva? A falta de moralidade, o egoísmo, o orgulho. Só isso pode levar. Porque não tem outra coisa que justifique. O que vai justificar um pai matar uma filha linda daquela? O que vai justificar uma coisa dessa? Ainda estão supondo que houve estupro por parte do pai. Quer dizer, o índio, ele não humilha o outro. O outro não é filho, não. O outro índio. Quer dizer, não é um comportamento que nós gostaríamos de ter. Né? Porque as pessoas não perdem oportunidade, determinadas pessoas não perdem oportunidade de humilhar o próximo. Desfazer, de menosprezar, ridicularizar na frente do outro. O que deixa a gente pior? Hã? O que deixa a gente pior? O apego aos bens materiais. Egoísmo. O egoísmo é sempre a chave. O índio não é apegado às coisas materiais. Porque a premissa dele é a vida em coletividade. Eu vou trazer isso para o nosso problema, para a casa espírita. Você tem aqui, a casa é uma associação. A associação tem um negócio chamado princípio associativo, não tem? Então, dentro do princípio associativo, o ideal é que todas as pessoas associadas à casa, não é, dividam a despesa da casa entre si. E se pegar um centro espírita também, se você não der seus pulos, você não paga conta de luz. Não é interessante isso? Não tem o pensamento ele não é coletivizado. Não, eu tenho meus problemas, tá? Não vou, problema dele, entendeu? Cada um com seus problemas, entendeu? Cada um com o seu lado. Né? O cara às vezes gasta 30, 40, 50 reais de bobagem e não dá 20, 30, 40, 50 reais, que seria o mínimo. E dá dentro do centro espírita, que tanto benefício traz para ele. Eu estou falando do nosso problema para ficar uma coisa mais fácil de entender. Mas isso, se você quiser estender para as outras situações da vida, é muito simples. Nas famílias, o que acontece, no ambiente de trabalho, o que acontece, na rua, o que acontece. Você não conhece o cara, você está xingando o cara. O cara que dá uma fechada ou faz uma coisa que não te agrada, né? Sai xingando. Não é? Então, realmente a gente percebe que nós ainda estamos muito distantes de merecer o nome de civilização. A gente não sabe lidar com as emoções, nós não sabemos lidar com as coisas materiais, nós não sabemos lidar com o ter. Por isso que nós não conseguimos ser. Né? Porque ter para nós significa ter cada vez mais. E quanto mais você tem, menos você é. Né? Menos individualidade, menos espírito, menos evolução você consegue ter. Você fica mais apegado às coisas materiais, mais ligado, né, ao ter, às coisas, né, ao egoísmo. E é isso que faz a humanidade aquilo que ela é. Vamos lá. Quer ver como agora a resposta da 792 fica mais fácil de entender? Porque os homens ainda não se encontram em condições nem dispostos a obter esse bem. Esse é o problema. Né? Não tem disposição mesmo, não quer saber. Eu quero que se dane, para mim tá bom. 792A. Não seria ainda porque
criando necessidades novas, excita novas paixões? Resposta, sim. E porque as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Não existe meia civilização, né? Existe ainda uma situação de não civilização. 793. Por que sinais você pode reconhecer uma civilização completa? Agora é abordoado, hein? Vejam lá. Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Matou, né? Matou no ninho aí, né? Acabou. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas. Porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens. Mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram, e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Vergonhoso, né? É vergonhoso isso aqui. Aí Kardec acrescenta a seguinte explicação. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez. Cupidez é apego ao dinheiro. E menos orgulho. Em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade. Em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Em que os preconceitos de caste e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Em que as leis não consagrem nenhum privilégio. E brasileiro, então, está enrolado, porque aqui só tem a lei que privilegia o poderoso. E sejam as mesmas para o último como para o primeiro. Em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade. Em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte. Em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas. Em que haja menos desgraçados. E, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Aqui tem um rodapé, nota do tradutor. Que diz o seguinte: será essa civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra. Como se vê pelas explicações dos Espíritos e os comentários de Kardec, a civilização incompleta em que vivemos é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro. Nos costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo com os princípios renovadores do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos para fazer brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se a propósito todo o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa nota do tradutor aqui, nota do professor José Plano Pires, foi muito boa também.
Mas é isso, gente. Alguém tem dúvida que nós vivemos entre homens esclarecidos e não civilizados? Eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, a civilização é um nome que ainda vai demorar muito tempo para a gente poder usar. Muito tempo. No máximo esclarecido. Questão de número 5. Progresso da legislação humana. Questão de número 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Resposta: poderia, se os homens a compreendessem bem e quisessem praticá-la. Então, seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Aliás, muitas exigências, não são poucas. Questão de número 725. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Resposta: nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem em seu favor. Nós estamos na civilização ou no tempo de barbárie? Mais para a barbárie do que para a civilização, né? Eu acho que se a gente considerar por isso, por essa afirmativa dos espíritos, nós ainda vivemos em tempo de barbárie. Porque o legislador, ele está muito pouco ou quase nada preocupado com aquele que vai sofrer o peso da sua lei. Se ele está legislando em causa própria, ele é mais bárbaro do que civilizado. Eu acho que a realidade que nós vivemos mostra claramente isso, né? Nós vemos leis aí, são muito poucas as leis, a não ser aquelas que emanam do povo, né? Como a lei, por exemplo, da ficha limpa. Foi uma lei que emanou do povo, né? 1,5 milhão de assinaturas, a lei transitou no Congresso Nacional, foi aprovada, porque não havia como não aprovar, né? Se eles não aprovassem, eles estavam apontando o dedo contra eles mesmos, né? E uma lei que, pelo menos, a intenção é beneficiar a coletividade. Tem uma lei que está com 800 mil assinaturas. E precisa de 1,5 milhão de assinaturas também. Eu não sei, inclusive estou querendo descobrir o site para poder assinar. Eu não sei em que site está, estou procurando esse troço, eu não achei ainda. Estou querendo assinar ela. Mas ela está aí no Ministério Público, não está aí, não. Aqui já para fazer assinatura, né? Isso. Mas dá para assinar pela internet também, não dá? Também dá, né? Não vai muito tempo. Hã? Isso é para a cidade, tem que ficar. Eles fizeram propaganda, né? A cidade, TVS? Sei, TVS? Cidade deles tem. Tem. Então seria uma questão da gente divulgar isso aí também para colaborar, né? Para o pessoal assinar e colaborar com isso aí. Mas, a não ser essas leis que emanam do povo, com o objetivo de beneficiar a coletividade, uma boa parte das leis que são feitas pelo Congresso Nacional são tudo leis, são leis que legislam em causa própria, né? Quer dizer, então, estamos muito mais perto da barbárie do que da civilidade. Do que da civilização, desculpa. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Explicação de Kardec a respeito dessa resposta. A civilização criou novas necessidades para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social de cada qual. Foi necessário regular os direitos e os deveres dessas posições através de leis humanas. Mas, sob a influência das suas paixões, o homem criou muitas vezes direitos e deveres imaginários, condenado
condenados pela lei natural, em que os povos apagam dos seus códigos à proporção que progridem. A lei natural é imutável e sempre a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela pode consagrar na infância da humanidade o direito do mais forte. Parece que Kardec está falando para hoje, né? A impressão que dá que ele está falando para 2015, né? 14 de dezembro de 2015. Uma delegada de polícia, Polícia Civil, prendeu 2 vezes a mesma quadrilha e eles foram acusados pelas 2 vezes do mesmo crime. Assalto à mão armada, formação de quadrilha, posse ilegal de arma, e mais uma coisa que eu não lembro o que era. Nas 2 vezes, ela autuou em flagrante e soltou. E o policial que perseguiu os bandidos na primeira vez que eles foram pegos, o bandido sacou de uma arma, um revólver 38, numeração raspada, sacou de uma arma e virou para trás para atirar no policial. O policial não teve dúvida. No exercício da função, atirou no rapaz e pegou na perna. O policial está respondendo o processo. E a delegada de polícia falou: eu estou investida do poder de polícia. Eu soltei e soltaria outra vez. Quer dizer, a gente percebe que as leis, ou a gente está maluco, porque eu sou de um tempo que a lei agia completamente diferente dessa, ou a gente está maluco, ou eles estão malucos. Um dos dois tem algum maluco nessa história aí, porque não é possível, né? Não é possível, olha, eu tinha uma arma. Porque eu viajava com a família, né? Uma vez quase fui assaltado na estrada, junto com as meninas, eram crianças, e eu comprei essa arma. E graças a Deus nunca precisei usar. E instauraram essa lei de desarmamento, aí eu peguei e vendi a arma. Era uma arma legalizada, eu comprei com nota fiscal, tudo, vendi a arma. Vendi, uma das coisas que me levou a vender a arma foi o medo de ser pego com a arma em casa e ser enquadrado na lei do desarmamento. Embora a minha arma fosse legalmente comprada, com nota fiscal, origem e tudo mais. Né? Vendi a arma. Pô, os caras são pegos 2 vezes com a arma com numeração raspada. E não são, embora tenham sido enquadrados na lei, não dão preso. E voltaram no posto de gasolina que assaltaram e ameaçaram o frentista que não vão assaltar outra vez. Quer dizer, tem algum maluco nessa história? Porque não é a porca que está torcendo o rabo, é o rabo que está torcendo a porca. Não é. O pior é que a delegada, que é aquela que deveria pesar a lei sobre o delinquente, está fazendo o contrário, está fazendo pesar a lei sobre o policial. E a punição sobre a dificuldade? Né? Tomara que esse bandido não se volte contra ela. Né? Porque é só o que resta, né? Para ela fazer aplicar a lei, né? O bandido se voltar contra ela, sentir na própria pele a violência do bandido para ela poder... Porque o problema é que o delegado interpreta a lei. E dando a sua própria interpretação, ou por ter algum interesse nisso, ou uma outra razão qualquer, solta o bandido. Porque ele pode ser também que o motivo que a levou a soltar as 2 vezes os marginais tenha sido sob coação. Que muito delegado solta o bandido porque se sente acuado. Ele não tem proteção, ele não tem como se proteger, e ele fica com medo do bandido e acaba soltando. E isso acontece, ouvi falar, muitas vezes aqui no fórum, aqui no nosso fórum, que o juiz se sente acuado e ele isenta de culpabilidade o réu, porque se sente acuado pelo próprio réu. Nós somos uma civilização. Será? Do lado você tem o juiz que faz de tudo para prender os caras. Serve o povo. Mas esse cara não está lidando com o bandido comum. Sim.
né? O bandido comum é aquele Mas eu que... diria que esse é pior que o comum. Não, ele é pior no efeito, mas ele não é pior em Mas ele não é pior em marginalidade. Assim. E esse bandido que o Sérgio Moro lida é o bandido inteligente. Esse bandido que eu estou falando é o bandido que, primeiro, não tem escolaridade nenhuma. Não tem laços de família. Ele não tem o que perder. Eu já vi bandido desse, já deve ter visto também, filmetezinho que vem pelo Facebook, ameaçando o juiz. Pô, eu vim de tal lugar assim, assim, só para fazer uma pergunta como essa. Vai, não sei o quê, não me enche, não me perturba. Um juiz de direito, rapaz. Aqui em Jaú, acho que a doutora Adriana, essa Adriana, juiz, sempre que minha sobrinha ela trabalha na fundação. E ela segue a lei piamente. Nesse caso, 24 horas com policiais. As filhas dela chegam na fundação, quando vai entrar depois de todo mundo, tem que parar o trânsito, e desce com seguranças, ela também. Ela mora naquele prédio de frente ao Sérgio Weaver. Quando desce também, tem uma coleguinha que mora lá, para tudo, desce ela com seguranças, lá embaixo, para tudo por onde ela passar com seguranças e as filhas. Por quê? Porque realmente ela executa a lei como se deve. É isso aí. Tem que viver desse jeito. Desse jeito. Sob coação. Um juiz de direito viver trancado quando o bandido devia estar trancado. Né? Porque ela vive trancada. Se a gente for ver, ela não tem liberdade. Ela perdeu a liberdade. Ela está presa. O bandido está solto e ela está presa. Né? E assim foi aquele juiz lá de Presidente Venceslau. Lembra daquele caso? Foi morto pelo PCC. Ele fazia cumprir a lei na íntegra. Ele foi, inclusive, faz parte de um filme que assisti. É que é o nome do filme? O que é? É a história de uma advogada que o filho se mete com uma bandalheira e ela vai tirar o filho da cadeia, acaba se metendo com os bandidos também. Esse é o nome do... É um filme antigo já. Né? E ele mostra o assassinato desse juiz, o presidente Prudente ou Venceslau, uma coisa assim, o Epitácio. Ele é morto, assassinado pelos bandidos e aquela juíza do Rio de Janeiro, que prometeram matar, vão matar, e ela pedindo, né, segurança, e ninguém deu segurança para ela, acabou sendo assassinada, e ela fazia cumprir a lei como essa que você está citando. Todo mundo já sabe, a minha sobrinha fala, chega as filhas dela, não, para o trânsito, tem segurança, entra, volta, onde ela for. É um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Nós estamos num país que o bandido está sendo privilegiado. Né? Vamos lá. Vamos acabar às 7h96 e às 7h97 para a gente encerrar esse item aqui. 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Resposta. Uma sociedade depravada tem certamente... Olha que o Espírito fala, hein? Olha que o Espírito fala, hein? O nome é pesado, hein? A depravação o distorcer de atitudes morais. Correta, né? É o contrário de boas atitudes morais, né? Tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar o mal pela raiz. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidades de leis tão rigorosas. Olha, essa pergunta e essa resposta devia ser escrita numa placa do tamanho desta parede, em letras garrafais, e colocada no Congresso Nacional. Né? Porque ela é justíssima, pô. É isso mesmo que está faltando aqui. Hã? É o que eles não querem. É tudo o que eles não querem. Questão de... Nós sabemos de países que resolveram seus problemas através desse método. Questão de número 797. Como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Resposta: isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias
e pela influência das pessoas de bem que o conduzem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras ainda o serão. Espera. Ou seja, dê tempo ao tempo, que tudo acontece no momento certo. Mal sabia Kardec o que ia acontecer depois que ele escreveu essas perguntas e obteve essas respostas. As pessoas de bem têm que deixar de ser omistas. Na realidade, Orlando, na realidade, dependendo da circunstância, dependendo a que você está se referindo, ou você vive a sua vida e procura fazer uma maior quantidade de bem possível, sendo honesto, trabalhador, digno, justo, cumpridor das leis e tudo mais, e deixando de lado as injustiças que você não pode reformar, fazendo melhor por elas, ou então você larga a família, larga tudo e vai batalhar por isso. Porque se você tiver um vínculo familiar, ou um vínculo qualquer, se você for se meter nesse troço, simplesmente... Você falou dessa lei que tem 850... Isso aí é uma maneira. É uma maneira. É uma maneira de você... outras, né, com a assinatura do povo. Com certeza. O povo pode, pela legislação, pelo nosso código maior... Porque dependendo deles, aí não vão fazer isso. Não. Pela nossa Constituição, qualquer cidadão pode apresentar uma lei. Qualquer cidadão. E essa lei, ela obrigatoriamente, ela transita pelo Congresso Nacional se ela tiver 1,5 milhão de assinaturas. Teve uma escapa também, no parágrafo 4. Que é para o CPMF. Essa do SCAF, né? Esse aí tem site. Tem. Então vamos anotar aqui, dia 14/12/2015. Item 6, influência do Espiritismo no progresso. Como é que é? Então, a gente podia pegar os papéis lá, para a gente poder ler certinho, a menina lá também assinar, levar o pessoal assinar, entendeu? Virar uma quantidade pessoal. Vamos fazer vamos fazer aqui na casa, pedir para o pessoal assinar, a gente pode pegar a assinatura de todo mundo aqui. Né? Traz um papel desse, você traz? Então pega e traz, e a gente pode fazer assim, traz para o Centro Espírita, passa por todas as turmas de estudo, passa na sexta-feira, depois cada um leva para a sua casa, e todo mundo da casa, de cada casa, todo mundo assina, né? E pode preencher talvez 2, 3 folhas de assinatura. Mas a forma eletrônica também é muito boa, né? Vamos lá. Alguém quer fazer alguma consideração, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Então vamos encerrar. Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para estudarmos as questões propostas pelo Livro dos Espíritos essa noite. Queremos humildemente solicitar, Senhor, bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, dá-nos a coragem necessária para que possamos honrá-la por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos,
em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes na nossa reunião, nós a declaramos encerrada.